Olá, meus queridos alunos, estamos começando mais um ano letivo, né? Eu sei que a gente já está quase na metade do ano, mas a vida, né, nos trouxe isso, né, para esse ano. Então nós vamos começar essa nossa aula começando com o que é a origem, né? Como que aconteceu toda a matemática, né? Então, como será que essa matemática se organizou, né? Então, a gente tem aí uma imagem muito interessante do homem quebrando, né, um osso e uma pedra, né? Para descobrir sobre a origem dos números, precisamos estudar um pouco da história humana. Os povos primitivos viviam daquilo que a natureza lhe dava. Não sabiam nem precisavam saber quantos objetos tinham. Então, eles não precisavam contar, né? Eles estavam com fome, eles iam nas árvores, pegavam as frutas. Eles viam um animal, eles caçavam, né? E comiam o animal. Não tinha assim, essa necessidade de contar, né? Então, nessa época, o homem era nômade. O que é nômade, professor? Nômade são pessoas, no caso, né, ou bandos que não param, eles vivem mudando, eles não têm uma origem, correto? Só que o homem percebeu que estava ficando escasso a caça, os frutos, então ele resolveu fixar-se e começou a plantar, né? Então ele começou a observar que se ele parasse num lugar e começasse a plantar, aquele fruto começaria a dar ali onde ele estava, né? E ele poderia sempre estar renovando esse plantio. E também ele se aproximou dos animais, né? Então eu poderia cuidar dos animais e sempre esses animais se reproduziam e eu teria sempre mais animais, né? E também a gente tem aqueles animais domésticos que ficaram perto do homem, né? Conseguiram se aproximar e manter um relacionamento com os homens. Então, portanto, o homem sentiu a necessidade de saber qual era os seus animais, qual era do vizinho, quantas espigas de milho tinha dado naquela época. Então, sentiu-se essa necessidade de contar, né? Porém, eles não sabiam contar, né? Não tinha como é que, né? Não tinha surgido ainda a forma de contar. Primeiro, a agricultura passou a exigir o conhecimento do tempo, das estações do ano, das fases da lua, e assim começaram a surgir as primeiras formas de calendário. Então, se veja, eles começaram a ver que uma planta eles colocavam na terra, plantavam e ela não dava. E outra naquela mesma época do ano, dava. Então eles começaram a perceber que eles poderiam ir trocando as plantas, né, as frutas, os produtos de plantio para, né, conseguir ver o que nascia e o que não nascia, né? E com os animais, como que se dava com os animais? O homem não sabia contar. Então o que ele fez? Ele começou a fazer associações. Então ele começou a contar com pedras. O que acontecia? Eu tinha minhas ovelhas e então eu fazia um monte de pedras, né, num cantinho. Cada ovelha que eu tinha, eu colocava uma pedrinha naquele monte, né? Então, quando elas iam para o pasto, eu tirava, né, desfazia um monte. Aí, quando elas voltavam, eu fazia um monte de volta. Para que, se sobrasse pedrinha, estava faltando ovelhas. E isso deu-se o nome de cálculo, contar com pedras. Cálculo, nós já ouvimos essa palavra em algum lugar? Eu acho que existe uma doença chamada cálculo renal. Renal vem dos rins, né? E cálculo vem de pedra, pedras nos rins. Então essa palavra já está presente na nossa vida, né? Cálculo, contar com pedras, né? Então, depois com os pastores que fizeram a contagem de seu rebanho, usaram pedras. Cada animal que saía para o pasto da manhã correspondia a uma pedra e era guardada em um saco de couro, né?
uma espécie de um saco de couro assim chamado de bocó. Hoje não é muito usado, né? Então, essas pedras é que se utilizavam na contagem, né? Se no final do dia sobrasse alguma pedra, é porque faltava algum dos animais. E se algum fosse acrescentado ao rebanho, era só acrescentar mais uma pedra. E a palavra que usamos hoje, cálculo, é derivada do latim calculus, que significa pedra, como o professor já havia falado, né? Existem outras formas que eles contavam? Sim, gente, eles faziam nós em cordas, as pedras, como o professor já falou, eles faziam riscos em ossos. Então eles pegavam uma pedra, pescavam um peixe e riscavam no osso, pescava outro peixe e fazia outro risco no osso. E assim eles tinham um controle, né, de como, de quantos peixes, né, quantos animais eles tinham. Só que começou-se a ter uma produção muito grande e muitas pessoas. Então sentiu-se a necessidade de colocar símbolos para esses números, né? E os primeiros que a gente pode falar são os sumérios, né? Os sumérios são a primeira civilização que colocou, né, que teve a escrita, né? Então eles fizeram uma forma de escrita em barro, né? Olha, se vocês observarem bem, a gente não consegue entender quase nada, né? E eles inventaram os números. O número 1, que é o prego, e o número 10, que é o cravo, certo? E eles contavam até 60, né? Na verdade, até o 59. Quando chegava no 60, o 10 passava a ser o número 60, só que um pouquinho mais afastado. Qual hoje em dia, qual o mecanismo que a gente usa de 0 a 59, ou seja, de 1 a 60? Vocês sabem me dizer? As horas, né? As horas são 60 minutos, são 60 segundos, né? 1 minuto equivale a 60 segundos, 1 hora equivale a 60 minutos. E realmente foi dos sumérios, que a gente herdou esses números, né? Essa contagem de 1 a 60, certo? E aí a gente vem para o Egito. O Egito, que foi uma grande nação, né, antiga, eles também precisavam contar e eles criaram alguns símbolos, né? A gente tem o bastão, que vale 1, o calcanhar, que vale 10, o rolo de corda, que vale 100, as flores de lótus, que valem 1000, o dedo apontado, né, que vale 10.000, o peixe, que vale 100.000, e um homem rezando, né, é o faraó rezando, que vale 1.000.000, né? Esses símbolos, né, foram usados por muito tempo pelos egípcios. Os egípcios utilizavam as folhas de papiro, planta existente na margem do rio Nilo, e produziam uma espécie de papel, onde faziam seus registros, né? Então, eles faziam registro nos papiros. Tem esse papiro de Ring, que ele é muito conhecido, né? E ele tem algumas anotações de matemática, né? Então, olha como era importante a matemática para os egípcios, certo? Depois dos egípcios, a gente vem para os romanos, né? Os egípcios não têm hoje em dia, aonde a gente aplica, mas os romanos já têm bastante aonde a gente aplica, né? Nome de ruas, né? Alguns relógios. E os romanos tinham os seus símbolos, que era o número 1, o número 5, 10, 50, 100, 500 e 1000, né? Com esses 7 símbolos, eles formavam todos os seus números. Só que os romanos, eles tinham um detalhezinho, né? Quando chegava no 4.000, não tinha como fazer dessa forma. Então, se escrevia o número 4 normal e se escrevia um risquinho em cima. E o risquinho em cima do número significa 1000. Então, é 4.000. Isso é bem importante a gente lembrar. Esse sistema de numeração foi utilizado em todo o Oriente por aproximadamente 2.000 anos, né? Então, foi muito tempo.
Mas quem desbancou então, né, os números romanos? Mas afinal, quem e quando foi inventado o sistema de numeração decimal? Quem será que inventou? Foi os hindus, né? Esse sistema que a gente tem até hoje, né, e vai prevalecer por um bom tempo, quem inventou foi os hindus, né? É claro que não tinha essa cara que nós temos hoje, né? Olha, eles eram meio diferentes, né? O 4, o 5, o 6, né? Porém, o que aconteceu? Eles foram, né, dessa fórmula do século 6 até os dias de hoje, foram mudando por causa da variação das pessoas que escreviam. E quando veio aí a Revolução Industrial, que teve impressão, eles tomaram um corpo mais no formato que nós temos hoje, né, por causa da impressão. E aí não mudaram desde então, certo? Então, no entanto, Leonardo de Pisa, atualmente conhecido como Fibonacci, em uma de suas viagens conheceu esse sistema de número lá do século XII. Liber al-Bassi demonstrou que, com os símbolos hindus e o zero inventado pelos árabes, era possível representar qualquer número e, principalmente, fazer qualquer conta. O que fascinou a Europa foi a forma fácil de fazer as contas, porque os números romanos não era fácil não, gente. Os números romanos, para fazer qualquer tipo de conta de menos, era muito complexo. E esses números não, esses números assim facilitou muito, então fascinou a Europa, tanto que tomou a Europa toda, né? E hoje o mundo. No entanto, mais tarde descobriu-se que era necessário números que não eram inteiros e não havia símbolos para representá-los, né? E a partir disso, inventaram-se os números decimais, que são aqueles números com vírgula. Só que antes, né? Vamos pegar aí no século 14, 15. O que acontecia? Existia muita compra e venda, só que não existia uma forma de representar quando alguém estava devendo para o outro, né? E nisso veio a ideia de colocar um menos na frente de quando você devia para alguém. Aí ficou os números negativos. Hoje a gente vai ficando por aqui, né? Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula com as operações. Tchau, tchau.